Só logo de cara, sem enrolação, a gente vai começar aqui com os princípios administrativos que estão explícitos na Constituição. O bizu é o LIMP. LIMP. Todo mundo anota para não errar. Se não anotar o concorrente, anota e vocês pedem a vaga. LIMP. O L do LIMP significa legalidade. Quer dizer que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, palavra-chave. Aqui eu não coloquei a definição, coloquei apenas as palavras-chave porque não houve no quadro. Mas é intuitivo, ao decorrer da aula vocês vão ver que é intuitivo. Então, o I do LIMP é impessoalidade, o que significa dizer que a administração pública não pode preferir o A ou o B. Todo mundo tem que estar em pé de igualdade. Todo mundo tem que ter as mesmas condições na relação administrado e administrador. Então, viu as palavras bem comum, viu a palavra igualdade, já sabe que está tratando do princípio da impessoalidade. Quando a gente for resolver as questões, a gente vai vendo melhor direitinho. O M do LIMP diz respeito à moralidade, ou seja, a administração pública, como Estado, ela tem que preservar esse poder, digamos assim, soberano do Estado. E esse poder é baseado na ética. Um exemplo. Quem já cometeu algum crime, transitado em julgado, não vai poder assumir um cargo público. Em decorrência do princípio da moralidade. Então, viu lá a questão que falou sobre ética, falou sobre algo que macula a administração pública, você vai saber que ele está se referindo ao princípio da moralidade. O P do LIMP significa publicidade, ou seja, todos os atos, em regra, todos os atos da administração pública, eles vão ser públicos, eles vão ter transparência, com exceção do que já é previsto em lei, que é sigiloso. E, por último, o E do LIMP diz respeito à eficiência, custo-benefício, ou seja, a administração pública sempre tem que preferir pelo melhor custo-benefício, tem que preferir a melhor execução daquele serviço, pelo menor custo possível, entretanto, oferecendo ainda um serviço decente, de valor, que chegue à sua finalidade. Então, o LIMP são os princípios constitucionais explícitos na Constituição. Existem os implícitos, porém, são mais e decorrem deles, então, principalmente, a gente tem que saber seguir. Para casa, se alguém quiser dar uma olhada nos outros, mas o que mais cai em prova, e eu coloquei nos exercícios, inclusive, todas as questões que eu coloquei são da banca com Supan. E a gente vai ver que eles gostam muito de cobrar o LIMP. São, mais uma vez, os princípios administrativos, são os princípios que norteiam a administração pública. Pode passar, por favor. Então, se todo mundo já tiver copiado, todo mundo já copiou o LIMP, a gente... Não? Não, eu coloquei. Eu vou passar para cá e vou deixar aqui ainda. Então a gente adentra no principal assunto, né, do direito administrativo, que é o ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que produz efeitos jurídicos imediatos sobre a ética do direito público. Então, palavra-chave, manifestação unilateral. O ato administrativo, em comparação com o contrato administrativo, vou fazer aqui uma comparação e aí vai ficar mais fácil da gente entender o que é um ato administrativo. Vamos supor que você passou no concurso público de Santa Quitéria e aí você recebeu um papel do setor de RH, uma ordem para abertura de conta, salário, para receber o dinheiro. Essa abertura de conta, ela vai ser um contrato administrativo. Por quê?
contrato administrativo ele é bilateral. É você e o banco. O ato administrativo ele é unilateral, ele parte exclusivamente da administração pública. Então, palavras-chave para a gente perceber quando a questão estiver tratando de ato administrativo. O ato administrativo ele cria, extingue, modifica os atos administrativos e tem efeitos jurídicos imediatos. Agora vai estar um pouquinho assim, difícil ainda da gente assimilar o que é um ato administrativo, mas depois da aula vai ficando melhor. Inclusive vai ter um exemplo muito bom agora. Antes de dar esse exemplo, a gente tem que colocar aqui a diferença do ato administrativo e do ato da administração pública. Todo ato administrativo é um ato da administração, porque parte da administração. Mas nem todo ato da administração vai ser um ato administrativo. Ou seja, você não preencher aqueles requisitos de ser unilateral, de criar, modificar direito e de ter uma aplicabilidade imediata, apesar daquela ordem, daquele fato, estar se referindo à administração pública, ele não vai ser um ato administrativo. Ele vai ser um ato da administração. Aqui é como se fosse o gênero. O gênero e aqui é a espécie. Ele pertence, está dentro. Pode ficar assim. Está copiando aqui? Então vamos lá, fato administrativo. É diferente do ato administrativo. Dá para não confundir. O fato administrativo é uma situação que produz efeitos no âmbito da administração pública. Esse fato ele pode ocorrer antes do ato administrativo e depois do ato administrativo. Vou dar logo um exemplo aqui de ato administrativo, uma multa. Uma multa é um ato administrativo. E a gente vai destrinchar ela um pouco daqui a pouco. Então, o que seria o fato administrativo? Uma situação que produz efeitos no âmbito da administração pública. O que eu poderia colocar aqui como exemplo de fato administrativo poderia ser a morte do servidor. Por que a morte do servidor? A morte do servidor não é um ato administrativo, porque não cria, nem modifica e nem é um ato unilateral. A morte do servidor vai ser um fato administrativo e que depois desse fato vai surgir o ato de vacância. Vai surgir uma vaga. Vai ser publicado no Diário Oficial aquela vaga. Então, esse é um exemplo de fato administrativo que vem antes do ato. Morte do servidor. E que o ato administrativo vai ser consequência desse fato. Vai surgir uma vaga na administração pública. Então, esse é o fato administrativo. Às vezes a questão pode te dar a descrição do fato administrativo e te perguntar o que é. Então, você tem que saber a diferença. Pode passar. Por favor. Parte muito importante, sempre cai nas provas. São os requisitos, né, ou elementos, vai trazer dessa forma, dos atos administrativos. É o COFINFOMOB. Ou seja, o ato administrativo ele tem que observar esses requisitos.
sob pena de ser inválido. Vamos ver aqui o que é cada um. A competência, eu posso dizer que pratica o ato. Ou seja, vamos supor que alguém aqui foi multado pela PRL, não sei disso. A multa é um ato administrativo e ela tem que obedecer esses requisitos. Então, a competência é quem praticou o ato. É a Polícia Rodoviária Estadual. E aí eu tenho, depois da competência, a finalidade. A gente público para ter chegado. Depois eu vou colocar todos, dar exemplos aí. Que a gente pode colocar, puxar uma setinha e colocar, beleza? Depois a gente tem a forma, como é que esse ato vai ser produzido. Esses pontos que você está escrevendo é referente a cada um, né? Isso. Vou colocar até aqui. Quanto mais alguém assinar? Aqui, ó. Aqui, por favor, não para por esse papel. Certo? Podia apagar a frase.
Então, competência, né? Quem pratica o ato? Finalidade, onde o agente público pretende chegar. De interesse público pretende chegar. A forma é a exteriorização do ato, se é escrito, se é verbal, se é uma figura, por exemplo. O semáforo, quando ele está vermelho, a administração pública está te dando uma ordem. Para. Esse é um ato administrativo, que ele é exteriorizado como uma figura. É o chamado ato administrativo ignoratício, representado por uma figura. Ele pode ser verbal. O policial pode te dar uma ordem legal, mão na cabeça, faz tal coisa, não faz tal coisa. Ele pode ser escrito, né? Pode ser uma multa, você recebe a autuação em casa. O motivo, a motivação, são a exposição dos motivos, por que a administração pública fez aquilo. E o objeto é o conteúdo jurídico do ato. É um pressuposto de validade. Todo mundo já copiou? O último é como? Conteúdo jurídico do ato. Conteúdo jurídico do ato. Pode colocar que é um pressuposto de fato, de direito, que faz que o ato seja produzido. Você entregar a atividade a eles? Pode. Atividade hoje. Alguém? Cacau, posso ver, por favor?
Então vamos aqui dar um exemplo prático, né? A gente já viu que os requisitos e elementos do ato administrativo são esses. É o COFINFOMOB. A competência, a finalidade, a forma, o motivo, a motivação e o objeto. A gente também viu que a competência é quem pratica o ato. A autoridade competente para praticar aquele ato. Então, vamos supor que eu estou chegando em casa sem capacete e a Adília vem e me entrega um papel escrito dizendo que eu fui multado. Essa multa ela vai ter validade? Não, porque a Adília não trabalha nem na PRE, nem no Denutran, nem na PRF. Então, ela não vai ter a competência para aquele ato administrativo. A finalidade diz respeito a onde o agente público quer chegar, onde a administração pública quer chegar com aquele ato administrativo. É o interesse público. A forma é a exteriorização do ato administrativo. Pode ser escrito, no caso de uma multa, pode ser verbal, como uma ordem legal de uma autoridade, pode ser uma figura, como um semáforo. Essa é a forma. É a forma como o ato administrativo foi Então, produzido. o professor quer dizer que se suponhamos que um agente do trânsito vê a gente com alguma irregularidade, eles podem multar a gente, podem notificar e a multa chegar para a gente? Depende. Quem é que está expedindo essa multa? Não, se for um agente. Não. Sim. Não, tipo assim, se eles. Estou aqui na rua, me pulando passar, conheço ou não. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Então, o motivo, a exposição. Mas não avisa, ela quis dizer que ele não avisa. Não precisa avisar, não. Tá lá no CTB, o CTB já te avisa. Olha, essa capacete já. Só sabe a contribuição. Para pagar o PPA e tá lá muda. O motivo é a exposição. O motivo, a motivação é a exposição do motivo. Esse ato administrativo foi feito por quê? Porque estava assassinado, porque tu está sem capacete, porque tu está sendo vencido. O motivo é o ato expirativo. E o objeto é o conteúdo jurídico. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui na prática. Eu estou aqui na CE 257. Ela manda nas placas de regulamentação que eu trafegue na velocidade de 80 km por hora. Porém, eu estou a 120. E aí eu recebi uma multa da PRE. A PRE diz respeito à competência do ato administrativo. O motivo será justamente esse, eu estava acima da velocidade permitida. Então esse vai ser o motivo, a motivação. A forma, eu recebi uma multa escrita. Vai ser a forma. A multa, por si só, será o objeto. É o conteúdo jurídico do ato. Ela vai estar dizendo, artigo 158, primeiro, 152. E punir ou educar vai ser a finalidade. É onde eu pretendo chegar com o meu ato administrativo, o interesse público. É punir ou educar, ou os dois, para que aquilo não aconteça mais. Todo mundo copiou? Copiem, porque esse exemplo é muito importante para a gente entender o que é cada um. Deixa eu ver se eu coloquei alguma questão.
Mas é assim, da administração, como pode ser sentido, Pode. Vamos lá. Vamos para os vícios de competência. Aqui nos vícios de competência, a gente vai ter algumas espécies de vício. A gente vai ter o excesso de poder, o desvio de poder, a usurpação de função, a função de fato e a omissão de poder. O excesso de poder é quando eu sou competente para fazer aquele ato, só que, como o próprio já diz, é até auto-explicativo, eu me excedo. Eu vou além. O desvio de poder, eu tenho a competência para fazer aquilo, entretanto, eu mudo a minha finalidade. Eu vou colocar aqui cada um. Bem rapidinho. A usurpação de função, a gente vai imaginar o seguinte. Vou te usar como exemplo, viu, João Vitor? João Vitor vai lá na costureira e pede para fazer uma farda de guarda municipal. Aí ele vai, compra o coturno, compra o spray de pimenta, veste a farda e vai lá para frente da prefeitura. Tomar de conta da prefeitura. O João Vitor, aí, nesse caso, vai estar cometendo uma usurpação de função. ou problema sem nada. Mas vamos supor que o João Vitor fosse agente administrativo da Secretaria de Saúde. A gente vai ver a diferença agora. Na usurpação de função, eu não sou funcionário público. Não sou assim, servidor público. Na função de fato, eu sou. Só que eu desvio a minha função. Vamos supor, eu sou. Vou pegar um cargo que não tem aqui, mas eu vi que saiu em casa do podador de árvore. Já tinha visto? Podador de árvore. Então vamos supor que eu sou podador de árvore e eu faço a mesma concursado e eu faço a mesma coisa que o João Vitor fez. Eu sou podador, porém eu fui vestir a farda de guarda municipal e atuar como se guarda municipal fosse. Então aí eu estou cometendo uma função de fato. Eu já sou servidor. Eu já sou servidor público. Vou colocar aqui para dar. Vamos chaves. Aqui no excesso de poder, ultrapassou o limite.
Aqui eu tenho um fim diverso. Eu desviei o meu poder para outra coisa. Então, esses são os vícios de competência. É uma missão de poder, né? Vai deixar de fazer. Vou aqui para deixar. Não tem segredo. Tem uma palavra missão, deixar, é uma missão de poder. O excesso de poder ultrapassa o limite. Como ficou feio isso aqui? Esse não sou o PSP, ok? Servidor público. Aqui eu não sou servidor e aqui eu assumo outra função, a qual a lei não me permite fazer aqui. Esse primeiro aí é, por exemplo, eu sou policial e excesso de poder. Eu sou policial e Eu ajudo alguém. no momento que eu estou sem ser a trabalho, eu Vou te dar outro exemplo. Vamos supor, ultrapassa o limite. Eu sei que eu não posso adentrar numa casa, salvo aquelas exceções que a gente já viu na aula passada, né? Prestação de socorro, crime flagrante. E aí eu vou lá dentro, né? Estou ultrapassando o meu limite. Eu tenho regras para fazer uma abordagem pessoal, só que eu ignoro essas regras. Eu estou excedendo o meu poder. O excesso de poder é mesmo que o abuso de O poder? abuso de poder é o gênero. Eu estou abusando do poder. Eu estou. Como é que eu poderia dizer? Eu não estou dando o cumprimento que eu deveria àquele poder. Só que de que forma? Eu estou ultrapassando, eu estou dando um fim diverso. Eu estou usando, eu estou trocando de função. Eu estou assumindo a função de outra pessoa. Como é que eu estou abusando desse poder? É o gênero. E esses aqui são as espécies. Aqui são as espécies. Todos esses daí são adultos. Isso. Aqui é o gênero. E aqui é as espécies. Eu estou abusando desse poder que me foi dado. Eu estou abusando de que forma? Eu estou ultrapassando o limite, eu estou dando fim diverso. eu recebo de desvio de poder. Desvio de poder. Vamos supor que eu tenha. Eu tenho acesso a um sistema de segurança pública. O nome do bicho, esqueci. Eu não tenho um sistema da segurança pública, eu consigo pesquisar tudo da pessoa. Só que eu estou dando um fim diverso àquilo. Eu vi a pessoa na rua e estou atrás do número dela e estou usando esse sistema. Eu estou desviando. Eu estou dando um fim diverso. Qual é o meu fim originário? É verificar se uma pessoa está respondendo a um crime, se não está com mandado de prisão aberta, garantir a ordem, a preservação da ordem pública, e aí para isso eu tenho esse aplicativo para puxar a ficha da pessoa. Só que eu estou dando um fim diverso a isso. Eu estou usando para pegar o CPF da pessoa, para pegar o telefone da pessoa, para ver a foto da pessoa. Seria desviar. Eu tenho um poder específico para aquele ato, mas eu estou usando ele para outra coisa. Todo mundo já copiou? Já? Não? Já?
passar. Foi não. A gente viu os vistos de competência, agora a gente vai Parece que o João Vitor ver. mesmo. Como? Parece que o João Vitor mesmo. Parece. Ah, vou só o cabelo. Na verdade, aqui o vício de forma é justamente o que a gente já viu aqui. É justamente isso aqui. Vamos supor que essa multa não tivesse sido escrita, tivesse sido oral. É um vício de forma. Só colocar uma observaçãozinha, para se a gente for estudando. É só para assinar a questão não vier falando, cobra não, vício de forma. Como é que eu tenho que lembrar? A forma, né, dos atos administrativos podem ser escritos, orais, podem ser uma figura, como é o caso, já disse, do semáforo. Pode passar, só uma observação. Então, a gente vem dos atributos do ato administrativo. Eu vou apagar, se eu não tiver copiado, eu vou escrever no livro. E aí esse ato administrativo ele tem algumas características, porque a gente viu os requisitos, né, que era o COFINFOMOB, e agora a gente vai ver os atributos. São algumas características, vamos assim dizer. A regra mnemônica é o PAT. O P, eu vou colocar, no próximo slide já tem, o P pede presunção de legalidade ou veracidade. Então, quando a PRF vem em multa, eu presumo que aquela multa ela é verdadeira. Ela está nos conformes da lei. Então está até ali. O P de presunção de legitimidade e veracidade diz respeito a que o ato está de acordo com a lei. Só que essa presunção é relativa, ou seja, se eu vi aqui a colega que perguntou da multa, né? Se eu vi ela e por algum motivo eu não enxerguei que ela estava de capacete e acabei multando ela estando de capacete, essa presunção ela é relativa, ou seja, ela admite uma prova em contrário. Ou não é absoluta. Ela é verdadeira até que se prove o contrário. Mas aí não vai ter que provar. Teria que provar. Mas aí teria que provar com uma filmagem, uma foto. Pois é. Então, Então quer dizer que teria que ser pedido a prova da pessoa que viu. Só da pessoa não, porque aí vai prevalecer a palavra do agente de trânsito. Teria que ter uma prova mais robusta. Coloca a multa. Tem que ser uma filmagem. Marcelo. Eu sou um cara.
Pegar para aí, né? Guarda aqui. Guarda aqui. Vai pegar isso. Só para responder. Na época que eu fui, na época que eu respondi. Não tem mais problema. Então, se todo mundo já tinha copiado aí a presunção de legalidade e veracidade, a gente parte para o A, do PAT, que significa auto-executoriedade. E essa auto-executoriedade está dividida em duas: a executoriedade e a exigibilidade. A executoriedade significa que esse ato administrativo ele vai ter uso da força direta. Vamos supor que o João Vitor é guarda municipal e aí ele recebeu a ordem do gestor, da gestora, de que está tendo uma manifestação e que estão depredando o patrimônio público. Então o João Vitor vai lá com a equipe e dispersa a multidão que estava realizando essa manifestação. Então aí a gente está falando do atributo da executoriedade, que é o uso da força direta. Caso o João Vitor não chegue a tempo, o que acontece? Aí tudo é Não, o que acontece com as pessoas? Como assim? Sim, o que? Vai ficar impune. Não, aí Eu chego depois. Aí depois vai ter a investigação. Aí vai ter a investigação, aí vão tentar achar quem foi, entendeu? Porque a gente está falando só do ato administrativo, na égide do direito administrativo, não do direito penal. De que o fato dele ir lá e dispersar essa multidão diz respeito. Não, tranquilo, pode fazer pergunta. Essa dispersão usando a força, ela diz respeito ao atributo da executoriedade, a força direta. E a exigibilidade poderia ser uma multa. Olha, o João vai lá com uma pipa de seguinte. Sei lá, eu cheguei a ter. É o uso da força indireta. Então, o T do PAT diz respeito à tipicidade. O que é típico? É tudo que está escrito, tudo que está previsto. Então, esse ato administrativo ele tem como atributo, que está intrínseco à legalidade, que a gente já viu lá nos elementos, ele obedece uma figura pré-determinada em lei. Tipicidade.
No direito penal, quando eu digo que algo é típico, eu estou querendo dizer que ele está lá previsto, ele está lá escrito. Então, para o ato administrativo estar preenchido todos os atributos, ele tem que ser típico. Ele tem que obedecer a uma figura pré-determinada na lei. Eu posso dispersar uma multidão, está quebrando as coisas? Posso. Por quê? Porque está lá escrito que eu posso, é típico. Então, o termo parte diz respeito à atividade. E o I é um atributo muito importante que diz respeito à imperatividade. Imperatividade. Aquele ato ele vai ser executado, você querendo ou não. Como eu coloquei ali, ele se impõe ao administrado, independentemente do seu concordância. Eu chego lá e o João Vitor vai dispersar a multidão, e aí o cara diz, não, mas eu não concordo. Não quero saber. Estou mandando você sair. Isso diz respeito ao atributo da imperatividade, né? A gente vê a estrutura da palavra, né? Derivando de império, imperativo. Então, falou em se impor, independentemente da concordância, eu sei que ele está falando de imperatividade. Eu acho que até uma questão desse sentido. Falou de força também, a gente vai marcar isso. Vamos lá, todo mundo aí na questão 7. Última questão. Consulpan 2014, agente de controle interno. Escolha dentre os atributos dos atos administrativos abaixo elencados aquele que corresponde à prerrogativa que tem o poder de, por meio de atos unilaterais, impor obrigações a terceiros. Vamos lá para as alternativas. Presunção de legitimidade, nem atributo é. Verdade é, verdade. Legitimidade não é, ele não está falando sobre lei, sobre seguir nada que está previsto. Presunção de veracidade, também não, seria sinônimo. Imperatividade, sim. Letra correta, C, vamos se ligar nas palavras-chave. Lá no texto da questão ele me diz, impor obrigações a terceiros. Impor é imperatividade. Se impõe ao administrado, independentemente de sua concordância. De tipicidade não é, porque não menciona nada de figura pré-determinada na lei. A sexta obedece sobre isso. Sim, vamos lá para 6. Em relação aos atributos dos atos administrativos, quais deles está relacionado com a imperatividade do ato? Consulpan 2023. A Consulpan faz uma salada doida, mistura tudo. Mas enfim, vamos lá. Ele está querendo saber qual atributo está relacionado com a imperatividade. Presunção de legitimidade? Não. B. Autoexecutoriedade? Sim. Eles estão intrínsecos. Na autoexecutoriedade, a gente vê aí, ó, o uso da força direta, se for executoriedade, e na exigibilidade, uma coação indireta. Então, a gente está forçando alguém a fazer alguma coisa. Então, eles estão vinculados, né? Eles estão vinculados. Então, a alternativa correta B. Na questão, ele está me perguntando qual atributo está relacionado com a imperatividade. Então, o que mais está relacionado é a autoexecutoriedade. Ele vai executar independente. Exatamente.
Essa questão aqui teve muitos críticos, né? Porque misturou tudo, foi uma salada, mas na hora da prova, muito provavelmente vai ser assim. Eu já fiz prova da Consulpan que misturou tudo, eu marquei uma questão, eles não aceitaram, mesmo ao meu ver dando certo. Mas enfim, não adianta chorar não. É chegar lá e marcar que faz mais sentido para a banca. Vamos ver se tem outra parecida. Tem, vamos fazer a questão 3. Está fresco na memória. Sobre abuso de poder. Determinado agente público que busque, na execução de ato administrativo, fim diverso do previsto pela lei. Consulpan 2023, questão. Olha as palavras-chave. Fim diverso do previsto. Eu tinha um poder para fazer uma coisa e estou fazendo outra. Então vamos lá. Letra A. Excesso de poder? Não. B. Ilícito civil exclusivamente? Não. C. Desvio de poder. Espécie do gênero abuso de poder? Certo. Letra C. Vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada. Peraí, menino. Tá Bota aí que eu vou fazer. Então, atributo do ato administrativo, a gente tem que ter na mente, é o PAT. Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. A auto-executoriedade, que está dividida na própria executoriedade, que é o uso da força direta, e na exigibilidade. A tipicidade, ele tem que obedecer uma figura pré-determinada na lei. E imperatividade, ele impõe aquele ato, mesmo sem a concordância do administrado. Então, esse é o PAT. São os atributos. Pode passar isso. A gente vai agora para os poderes administrativos. Aqui a gente tem os poderes administrativos. Eu tenho o poder vinculado, eu tenho o poder discricionário, o poder regulamentar, o poder normativo, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia. São os mais importantes para a gente ir na prova. O poder vinculado ele diz respeito a seguir a lei. Então, tenho que seguir o que está escrito lá. O poder discricionário, eu tenho a opção X ou Y. Eu vou ter a discricionariedade de escolher. A administração pública vai poder escolher entre o X ou o Y. Vai ter uma opção. Então, sempre a gente tem que lembrar das palavras-chave.
Se o enunciado está falando que a administração pública pode escolher um, pode escolher outro, ele tem opções, eu vou lembrar do poder discricionário. Se falar que ele obrigatoriamente tem que seguir a lei, eu estou falando do poder vinculado. Vou dar um exemplo aqui de algo discricionário e algo vinculado. Vamos supor que o João Vitor ficou com medo das blitz e agora ele vai tirar a CNH. Então, ele já tem a idade, já é mais de 18 anos, ele passou nas aulas lá de legislação, ele fez a prova lá no Detran, passou também, ele fez as aulas práticas, cumpriu todas as aulas práticas, ele chegou lá no Detran no domingo de manhã e fez tudo direitinho lá, fez o circuito direitinho. O Detran, né, representando a administração pública, ele pode escolher se ele vai conceder ou não a CNH ao João Vitor? Pode, ele tem que seguir a lei. Se preencher os requisitos, eu vou conceder. Vou dar outro exemplo. Licença maternidade. Cheguei na RH da prefeitura lá da cidade tal. E aí, comprovei. A pessoa comprovou lá que tá gestante, que tem que se afastar, que dia tal é o parto. E o município, obrigatoriamente, tem que conceder. Então ele tem que seguir a lei. Sempre que a gente lê vinculado é que tem que seguir aquilo. Discricionário, só segue se quiser. Vamos falar assim a grosso modo. Então, de novo, palavra-chave. A gente pega uma questão que está falando que a administração pública pode seguir o caminho X ou Y. Ele vai ter escolhas, ele pode escolher entre o A e o B. Eu estou falando do poder discricionário. No caso de uma seleção, a banca da seleção, ela vai ter o poder discricionário ou vinculado? Vinculado, ela não pode te eliminar, ela tem que seguir o que está na edital. Mas, por exemplo, na entrevista. Na entrevista vai ter os objetivos da entrevista, o que ele vai te avaliar. Ele vai avaliar a sua capacidade de se comunicar, ele vai avaliar a sua experiência, tem lá os requisitos. Então ele não pode simplesmente dizer, não, eu não gostei, tu não gostou por quê? Tem que estar lá e tem que estar previsto na edital. Então ele tem que seguir a lei, é vinculado, não é discricionário. Discricionário seria a contratação de um cargo comissionado, de confiança. Eu fiz a entrevista com a pessoa, só que eu não gostei dela, simplesmente. Então aí é discricionário. Por que é discricionário? Porque a lei permite que eu contrate pessoas para exercer cargos de chefia, de confiança, e que eu as nomeie, as exonere quando eu bem entender, sem motivo. Então, licença prêmio é uma discussão muito grande. Né? É uma discussão muito grande, mas se tiver a lei que está prevendo lá a licença prêmio e você tiver preenchido os requisitos, tem que seguir. Já é diferente, por exemplo, de, se eu não me engano, licença para tratar de assuntos pessoais. Se não me falha a memória, a administração pública só dá se quiser. E pode também revogar a hora que quiser. Te concedeu por 2 anos, se houver algum motivo ali após a concessão. Exatamente. Pode ter o Dá licença prêmio. É sem remuneração. Mas mesmo assim, mesmo sem remuneração, é discricionário. Só dá se quiser. Agora a licença vai ter 1 ano. É vinculado porque não preencheu os requisitos. Ela tem que te conceder, ela está dizendo lá. O servidor tal tem direito a tal coisa. De 5 anos tem direito, né? É igual o empenho, por aí vai. Então, poder regulamentar, a gente pode colocar aqui como dar fiel cumprimento à lei.
gente vai pegar aqui como exemplo a lei de drogas. Lá na lei de drogas, vem dizendo: possuir, vender, fabricar, ter em depósito, trazer consigo substância classificada como droga, que causa dependência. Só que lá na lei de droga não vem dizendo que é droga. Só vem dizendo que vai acontecer se eu tiver com ela, se eu vender ela, se eu plantar ela, se eu fabricar ela, se eu tiver maquinário para produzir ela, mas não diz o que é droga. E aí a gente pergunta, né, o que é droga? Posso achar que várias coisas são droga. Posso achar que Vic é droga. Que, não sei, o refrigerante é droga. Então, o governo é dito uma portaria do Ministério da Saúde com a lista dizendo o que é droga. Então, isso diz respeito ao poder regulamentar, vou dar fiel cumprimento à lei. Também vale salientar que nesse poder regulamentar a gente não pode atuar de modo diverso, a gente não pode inovar. Então, aqui, a gente está só fazendo um complemento. A portaria aqui não vai dizer que pode usar até 40 gramas, pode usar até com 40 gramas, que eu posso fazer tal coisa. Ela não pode inovar. Ela está só complementando, regulamentando, ela está dando fiel cumprimento à lei. Como é que eu vou dar cumprimento à lei de drogas se eu não sei nem o que é droga? Então vem a portaria do governo federal e me estabelece isso. Né? O poder normativo está ligado com o de cima, é o poder em que eu posso editar portarias, decretos. Poder hierárquico. Poder normativo, né? O poder que eu possa editar portarias, decretos, normas, né? Geralmente ligado aos chefes do poder executivo. O poder hierárquico. É importante que a gente, como a gente não tem muito tempo para a prova, que é um assunto muito profundo, que a gente trabalha com as palavras-chave, né? Então, poder hierárquico, dar ordens, avocar atribuições, delegar competências, julgar processo administrativo e disciplinar. Não existe hierarquia. Julgar processo administrativo e disciplinar. Eu posso delegar competências, avocar atribuições, avocar é trazer para si aquela atribuição que é de um
agente hierarquicamente menor. Esse delegado ia delegar o quê? Delegado da igreja. O outro é julgar processo administrativo. É o fato de julgar, não de aplicar a penalidade. Se eu aplico a penalidade, eu estou falando do poder disciplinar, não confunda. Julgar é uma prerrogativa que é ligada por estar hierarquicamente acima. Então, poder dar ordens, avocar atribuições, delegar competências, julgar processo administrativo disciplinar. Então, quando a questão que é trazendo essas palavras-chave, a gente sabe que é o poder hierárquico. Todo mundo já copiou para a gente passar para o próximo? Bom, apesar que a gente já sabe, mas você poderia explicar melhor o que é avocar para algo que você disse? Pronto, avocar. Eu vou dar aqui um exemplo. A gente está discutindo o que era avocar nesse momento. Vamos supor, eu sou superintendente municipal de trânsito. E os agentes de trânsito têm como competência realizar os atos de infração, lavrar os atos de infração. O superintendente está aqui. E o agente está aqui. Ou seja, o superintendente está hierarquicamente acima. Só que aí eu estou com uma vontade muito grande de fazer uma multa. E aí eu vou e avoco essa atribuição para mim. Eu trago essa competência que é do hierárquico, está no nível hierárquico menor que o meu, e levo para mim. Isso é avocar, eu estou avocando a atribuição. Só que essa avocação ela é temporária, se quiser colocar aí também. Temporária. Todo mundo já copiou, né? Apaga. Vamos para o próximo, poder disciplinar. A gente vai resolver o que é que poder disciplinar, aplicar a penalidade, aplicar sanções aos administrados. Vamos ver aqui a questão 4. Questão 4. Vamos lá, muita atenção agora. Determinada empresa é prestadora de serviços de limpeza no prédio de um órgão da administração pública. Após várias paralisações na execução do contrato, o órgão público decidiu pela aplicação de multa à empresa. Ou seja, tinha uma empresa de limpeza e essa empresa estava seguindo o contrato. A situação acima é um exemplo do poder de polícia? Não. Regulamentar? Não. Disciplinar? Sim.
Para não confundir com hierárquica, a gente tem que ver as palavras-chave. A questão está me dizendo que a empresa de serviço de limpeza não está seguindo com o combinado. E aí ela tomou uma multa. O que é que eu estou querendo com essa multa? Eu estou querendo justamente disciplinar a empresa. Então, palavra-chave, falou multa, deu que o órgão aplicou a penalidade em decorrência de paralisações. Então, está falando de disciplina. Não é hierárquico, apesar de estar intrínseco, né? Eu vejo que tem mais dois, acho que a gente já viu todos, né? Não? Tá rodando qual aqui no meu que já está tudo na cara? A 12 é assim. A 1 e a 2. Mas vamos lá para o poder de polícia. Poder de polícia, o conceito dele é condicionar ou restringir comportamentos administrados. E aí, deixa eu ver se está bem. Tá. Vou colocar aqui bem rapidinho os atributos do poder de polícia. É o SIDA. Qual é a civilidade? Vou usar a força. Uma habilidade. Não posso ter legal. Aqui estão os atributos do poder de polícia. Coercibilidade, uma ordem, usar na força,
indelegabilidade, eu não posso delegar essa atividade para particulares. Discricionariedade, eu posso seguir o X ou Y. E auto-executoriedade, a gente já viu, pode ser o uso direto e indireto da força. Não tem mais aí. Pode botar lá. É o SIDA. A última parte do edital, ela traz licitações e contratos públicos, que é bem grande, porém não dá para a gente ver aqui. Só que a gente vai ter um norte, pelo menos do que estudar em casa. Importante saber que recentemente entrou em vigor a nova lei de licitações e contratos. E ela traz algumas modificações. Caiu na prova de Hidrolândia, se não me engano. Então, essa nova lei de licitações, ela trouxe algumas modalidades, né? Eu tenho o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Depois a gente vai disponibilizar esse slide. A concorrência ela foi mantida, né, nessa nova lei. Ela é utilizada para uma ampla gama de contratações, com critérios de julgamentos variados. O concurso continua sendo a modalidade para premiar trabalhos técnicos, científicos ou artigos. O leilão ele também foi mantido. Como o próprio nome já diz, né, leilão, lance mais alto. O pregão ele é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, com critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Essa parte do maior desconto caiu na prova de Hidrolândia. Então a gente tem que. Eu particularmente não aposto nisso do concurso de requisito critério, mas é só uma aposta, né? Posso dizer, não estudem. É bom a gente ir sabendo pelo menos o básico. A gente viu que o básico caiu lá em Hidrolândia. E o diálogo competitivo, né, que envolve diálogos com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas que atendam às necessidades da administração pública. Já a gente finaliza com as questões. Minhas apostas para direito administrativo foram exatamente as que eu coloquei aqui na aula hoje, porque são as que mais caem, e eu acho que todas as questões de direito administrativo vão vir nesse sentido de cobrar atos administrativos. É só achismo mesmo, tá? A carta de convite, ela saiu. A carta de convite saiu. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque assim, eu consegui uma emenda parlamentar no valor de R$200. Eu, conversando com o prefeito, eu perguntei a ele como seria o processo, se seria através de licitações e tal. E ele me explicou que seria através de carta de convite. Isso recente, semana passada. Pois é, carta de convite Aí saiu. eu queria essa carta de convite, porque assim, né? Até onde eu entendo, isso não era legal pela lei, né? Carta de convite saiu. Não está mais, só para isso sim. Aí por isso eu falei, Carta de convite saiu. Bruno, dentro dos atos administrativos, a integridade, a legitimidade, a contratação, não caiu no 90%.
Dentro dos atos administrativos, Não, essa parte não vai ter atos administrativos. Tem na edital. Só que não dava tempo de ter passado tudo isso hoje. Mas, do que lá na edital... Uma das questões são essas, no formato administrativo. Da Constituição. Vamos lá. Tem coisas lá na edital que não dá tempo para a gente ver. Então a gente tem que selecionar as mais importantes, as que mais têm concorrência. Uma delas é isso. Tem problema administrativo. Não deu para a gente ver. Vamos pegar o funcional. Nacionalidade. Não deu para a gente ver. Porque eu tinha que escolher algumas específicas. Não dava tempo de colocar tudo. Então eu escolhi algumas que, ao meu ver, tem muito mais possibilidade de cair. Eu acho que irá cair o direito administrativo, atos administrativos. Não posso dizer que tenho certeza que eu não tenho acesso a provas, mas eu digo com base nas provas que eu já fiz da Consulpan e também de outros concursos, esse é o assunto que é mais recorrente. E é um assunto básico, que você tem que chegar sabendo. Por quê? Porque ele é básico, ele é tão basilar, que se você não acertar, o teu concorrente vai acertar. Então, no mínimo, tu tem que ir para a prova sabendo isso aqui. No mínimo. Aqui, né, é só um aulão para a gente introduzir, não é curso de graduação, nada assim muito mais aprofundado. Que a gente vai tentar entregar mais mastigado possível. Minhas apostas para a Constitucional, eu creio que direitos e garantias fundamentais e talvez inviolabilidade do domicílio. Eles gostam muito de colocar inviolabilidade do domicílio ou inviolabilidade telefônica. Vamos lá as questões. Vamos começar pela 1. A administração pública é o conjunto de atividades e órgãos que integram a estrutura do Estado e tem como objetivo principal gerir os recursos e os serviços públicos, bem como implementar políticas públicas para atender às necessidades da sociedade. Ela envolve a gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos do Estado, visando a garantir o bem-estar da população e o funcionamento eficiente das instituições governamentais. Né? Dá uma introdução gigante e agora vem para a pergunta. No contexto dos princípios que regem a administração pública, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição, assinale a alternativa correta. Isso aqui caiu para assessor jurídico, Consulpan 2023. Letra A. O princípio da impessoalidade determina que a administração pública deve tratar todos os cidadãos de maneira igual, sem levar em consideração suas circunstâncias individuais. Vamos lá para B. O princípio da eficiência exige que a administração pública atue de forma burocrática e lenta. Não. A administração pública, como o próprio nome já diz, tem que ser eficiente, tem que ser rápida, tem que gastar o menos possível, mas também oferecer um serviço de qualidade. C. O princípio da moralidade impede que a administração pública adote medidas transparentes e éticas em suas ações? Não, a gente viu que um dos princípios da administração pública é justamente dar publicidade, de dar transparência aos atos, possuindo algumas exceções, gastos sigilosos, etc. D. O princípio da legalidade permite que a administração pública atue de acordo com seus próprios interesses, mesmo que contrarie a legislação vigente? Não. A gente viu que o princípio da legalidade é justamente seguir o que está lá na lei. A alternativa correta é a. O princípio da impessoalidade determina que a administração pública deve tratar todos de maneira igual, foi o que eu coloquei no quadro. É tratar com igualdade, sem fazer distinção entre X e Y. Isso é impessoalidade. Eu não posso preferir a empresa X, porque para contratar ela eu tenho que dar X a todas as outras. Por meio de licitação, né, quando a lei mandar. Então isso é a impessoalidade. É justamente o conceito que traz a alternativa A. Determina que a administração pública deve tratar todos os cidadãos de maneira igual.
Alternativa A, correto. 2, né? Que a gente não fez? Pronto. Constitui pressuposto de validade do ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. A qual princípio administrativo essa afirmação se refere? Moralidade. A gente tem que lembrar das palavras-chave. Ele falou de lei, ó, eu já pensei em legalidade, mas aí ele vem e fala de padrões éticos. Então é moralidade. Letra C, de concursado. Se Deus quiser. Ficou faltando a 5, né? Quinta. Todos os atos da administração pública que produzem efeitos jurídicos são considerados administrativos. Calma. Ainda que sejam regidos pelo direito privado. Errado. Ainda que sejam regidos pelo direito privado, não. A administração pública, como já disse, é direito público. Trata sobre interesse público. Bem comum. Então, é errado.